Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que logo após o término de Purim, a gente começa a pensar nele. Assim que termina Purim, dia 16 de Adar, a gente tem 29 dias, mais ou menos aí um mês entre o dia 15, exatos um mês entre o dia 15 de Adar até 15 de Nissan, que pensa 7 dias e fora de Israel 8 dias. E vem a Guemará e fala o seguinte, que a partir do momento que acaba Purim, a gente tem que começar já a estudar todo acontecimento, todas as alahot, todo o seder de Pesach e tudo que a gente precisa saber para essa grande festa da saída do povo judeu do Egito. A pergunta que a gente faz é o seguinte, por que a Guemará quer decretar aqui exatos 30 dias de estudo? Por quê? Tem pessoas que já no próprio Purim, dia 15, começam a estudar Pesach por causa dessa Guemará que está escrito assim. Por que eu não posso estudar uma semana antes com toda a força? E a resposta é a seguinte, não somente pelo fato lógico de Pesach ser a festa que praticamente tem mais alahot e mais leis que a gente tem que saber. Se você pega só o Shulchan Aruch, são mais de 200 alahot que a gente precisa saber sobre Pesach. Como também toda a preparação espiritual para a gente se sentir livre de verdade, como foi naquela época, como foi em outrora, a gente só vai poder se sentir se a gente tiver uma preparação verdadeira. Como se faz isso? O faraó, ele aprendeu a fazer isso muito bem, só que do lado contrário. Quando o povo judeu começou a querer se fortalecer em Torá, o que ele dizia? Mais trabalho. Quando veio Moshe Rabbeinu conversar com o faraó e falou, liberta o povo, o que o faraó disse para ele? Agora que você veio conversar comigo, eles vão ter que fazer mais tijolos por dia. O povo ficou mais tarudo, ele ficou mais ocupado com o trabalho, e assim pensando muito menos numa rebelião física e numa rebelião espiritual. O faraó sabia muito bem como acabar com o nosso povo. Era simplesmente deixar a gente desorientado, sem nenhuma ocupação de Torá e de mitzvot, sem nenhum tempo ao menos para pensar. O que vem a Torá e faz? Exatamente ao contrário. Acabou Purim, então coloca somente a sua alma agora em Pesach. Porque se você deixar o tempo passar, daqui a pouco você vai dizer, falta uma semana para Pesach, nem limpei a casa, nem fiz nada. Que dirá saber de fato o que eu vou dizer na noite do Leila Seder. Por isso é tão importante ter uma preparação física e espiritual. A física é saber as leis e como agir no sentido técnico de Pesach. O sentido espiritual é entender o que de fato é tirar o hametz da gente. O que de fato é a gente tirar todo o ego, todo o nosso orgulho, como o meu pão da pobreza, que é o pão da humildade. O que a gente agora se trabalhar para Pesach, para entender de fato o valor dessa festa. E assim a gente vai entender exatamente o que está escrito, que Hashem ligou, Hashem criou a força do bem e a força do mal, praticamente na mesma potência. Por que praticamente? Porque a força do bem, e do Tov e da Torá das mitzvot, sempre ela tem mais força do que o lado ruim do Yetzer Hara. Mas dentro a gente fica equilibrado para que exista uma guerra, faça uma coisa boa ou não. E se a gente investir, e somente se a gente investir, a gente consegue chegar numa conclusão boa, saudável, tanto para o nosso corpo como para a nossa alma. Por isso que agora é o momento exato de falar de Pesach. Porque quando chegar depois, ninguém mais vai conseguir interiorizar tão bem quanto agora. Por isso esse é o momento da gente estudar, da gente se fortalecer, para a gente de fato entender o que é essa festa tão grandiosa, tanto da liberdade física quanto da liberdade espiritual. E assim, quem sabe, com toda a força que a gente saiu de alegria de Purim, que de acordo com o Zohar Kadosh com a Kabbalah, é até mais importante do que Yom Kippur, já que em Purim a gente recebe a Torá com amor e não com temor. A gente possa usar toda essa força de quebra, toda essa força de carona para poder produzir e construir todas as festas da nossa vida, do nosso ano, com toda a força possível. Que assim sejam todos os nossos dias, todas as festas. Bezat Hashem Yitbarach. Sempre, sempre, amém. Shabbat Shalom e até a próxima.